Esse vídeo é gravado para o seminário sobre o neoliberalismo no século XX. Curso de Geografia, Instituto Federal de Poços de Caldas, e o professor é o Flávio Calheiros. Beleza, Flávio? Bom, o texto sobre o neoliberalismo do século XX é da Milena Barros Marques dos Santos. Eu vou falar brevemente quem é a Milena e depois eu vou falar também brevemente o que ela quer dizer com esse texto que ela escreveu, o neoliberalismo no século XX. Então eu fiz um breve resumo aqui, tá? E eu vou ler esse resumo. Mas primeiro eu vou fazer a apresentação de quem é a Milena. Bom, a Milena ela é graduada em Comunicação Social, habilitada em Jornalismo pela Universidade de Brasília. Ela também é especialista em Gestão Pública e mestranda em Desenvolvimento Social pela Universidade da Paraíba. Doutoranda em Política Social pela Universidade de Brasília também. Bom, nesse texto sobre o neoliberalismo do século XX, a Milena ela faz uma crítica a esse neoliberalismo. Ela fala de tópicos como a ascensão desse neoliberalismo no final de 1947, com o término da Segunda Guerra Mundial e a ascensão americana, né? Ela faz algumas referências sobre esse neoliberalismo e a cortina de ferro da União Soviética, pelo meu entendimento. E ela faz um apanhado da ascensão desse neoliberalismo americano, dessa nova ordem mundial que os Estados Unidos estabelece no mundo, né, se tornando realmente uma grande potência no término da Segunda Guerra Mundial. E ela também começa a falar dessa decadência desse capitalismo americano. Então eu vou ler brevemente um texto que fala sobre esse apanhado geral e o que ela quer dizer com esse neoliberalismo do século XX. No texto, Milena Barros Marques dos Santos analisa a transição do estado de bem-estar social para o neoliberalismo do século XX. A autora examina como o neoliberalismo se consolidou como uma ideologia hegemônica, fundamentada na crítica à intervenção estatal, na defesa do livre mercado. Isso nos lembra Adam Smith. A pesquisa descreve o contraste entre a era de ouro do capitalismo, marcada por políticas keynesianas, e a crise dos anos 70, que abriu caminho para novas normas econômicas. Eventos históricos como a Conferência de Bretton Woods, o Consenso de Washington, são destacados como pilares dessa nova ordem mundial americana. E por fim, a obra discute a disseminação do think tanks e o uso de novas tecnologias que permitem ao capital se reinventar e ao mesmo tempo gerar maior desigualdade social. Bom, nós vamos continuar esse seminário com podcasts, né? As minhas colegas de trabalho vão dar a sua opinião sobre esse texto também, né? E nós vamos finalizar falando sobre o que a Milena acha que pode vir a acontecer no século XXI e com o tempo que irá passar, né? Referente a esse novo neoliberalismo do imperialismo americano, se assim eu posso dizer. Desde o princípio do texto, a autora ela nos contextualiza e nos fundamenta do que seria esse neoliberalismo, esse conceito de neoliberalismo, nos apresentando vertentes, pensadores e contextos históricos que moldaram esse neoliberalismo que atua e influencia a geopolítica global atual. Como eu já havia dito, o neoliberalismo ele é uma doutrina e filosofia política e econômica que tem a liberdade individual como principal pilar. Ele também defende a limitação do poder do Estado, o respeito à propriedade privada, a igualdade e o livre mercado. E ao longo da história, dentro do neoliberalismo, surgiram duas correntes
muito importantes de pensadores, de pensamentos neoliberalistas. A primeira delas sendo o neoliberalismo político, que foi fortemente influenciado pelos ideais iluministas e surgiu como uma resposta ao absolutismo, uma resposta da burguesia ao absolutismo. Já o neoliberalismo econômico, ele surgiu no contexto mercantil e teve como principal pensador, o Adam Smith, que pavimentou essa ponte, ideológica deste contexto histórico do neoliberalismo. Se dividindo também em neoliberalismo clássico, que defende a menor intervenção do Estado possível no sistema econômico, e o neoliberalismo social, que preza pelo bem-estar social, em que o Estado ele somente se envolve em questões de segurança e questões de saúde. A Sociedade Mont Pelerin, MPS, foi fundada em 1947 e é amplamente considerada o principal tanque de ideias, originário do neoliberalismo moderno. Longe de ser apenas um clube de economistas, ela nasceu como um esforço de guerra ideológico e intelectual em um momento em que os defensores do livre mercado se sentiam isolados e derrotados pelo avanço do planejamento estatal e do keynesianismo no pós-guerra. O catalisador intelectual da sociedade foi a publicação de O Caminho da Servidão, escrito pelo economista austríaco Friedrich Hayek em 1944. Hayek argumentava que o planejamento econômico centralizado, mesmo quando bem intencionado e democrático, como o estado de bem-estar social que nascia na Inglaterra, inevitavelmente levaria ao totalitarismo. Para ele, a perda da liberdade econômica era o primeiro passo para a perda das liberdades civis e políticas. O livro foi um sucesso estrondoso, principalmente nos Estados Unidos. Mais do que a fama, o livro deu a Hayek a rede de contatos e os recursos financeiros através de palestras, doações de fundações privadas norte-americanas, necessários para tirar do papel o seu plano, reunir os liberais dispersos pelo mundo. Fortalecido pelo impacto da obra, Hayek organizou uma conferência internacional em abril de 1944, na vila de Mont Pelerin, na Suíça. O encontro reuniu 39 intelectuais de diversas áreas, não apenas economistas, mas historiadores, filósofos e jornalistas. Entre os nomes presentes estavam grandes figuras como Milton Friedman, Ludwig von Mises, Karl Popper, Walter Lippmann e Salvador de Madariaga. O objetivo não era criar um partido político ou uma agenda de propostas imediatas, mas sim uma comunidade da defesa intelectual. Eles queriam redefinir o liberalismo para o século XX, criando uma rede capaz de influenciar as próximas gerações de acadêmicos, jornalistas e políticas. Na declaração de princípio do grupo, ficou claro o diagnóstico comum: a civilização ocidental estava sob ameaça. Um dos pontos mais ricos e mais vezes ignorados na sociedade Mont Pelerin é que não era um bloco homogêneo de defensores do laissez-faire radical ou do Estado mínimo absoluto, visão defendida de forma mais isolada por Mises. O debate central girava em torno do que se convencionou chamar de neoliberalismo, ou de forma mais descritiva, o intervencionismo liberal. A maioria dos membros aceitava que o liberalismo clássico do século XIX havia falhado por ser excessivamente passivos. Eles entendiam que o mercado não era um elemento puramente natural, que sobrevivia sozinho. Ele precisava de um desenho institucional e jurídico robusto fornecido pelo Estado. Para a maioria dos fundadores, especialmente a ala alemã do ordoliberalismo representado por William Hopker, o Estado tinha o dever de intervir para garantir as regras.
Isso incluía combater monopólio, estabilizar a moeda e criar sistemas de seguridade social mínimos para que não distorcesse o sistema de preços. A intervenção era aceita desde que fosse conforme o mercado, ou seja, para preservar ou criar concorrência e nunca para fixar preços ou planejar a produção. A Sociedade Montpellerin, concluímos que a Sociedade Montpellerin foi um sucesso de longo prazo, sem precedente de histórias das ideias. Ao focar nas mudanças do clima cultural e intelectual em vez de disputas eleitorais imediatas, o grupo plantou as sementes que germinariam por mais 3 décadas depois. A discussão sobre os limites do Estado e a defesa do desenho institucional pró-mercado iniciado em 1947 tornaram-se um manual econômico global a partir das administrações de Margaret Thatcher no Reino Unido e de Ronald Reagan nos Estados Unidos na década de 1980. O contraste entre a chamada Era de Ouro, que vai de 1947 até 1973, e a posterior ascensão de outras alternativas econômicas, durante esse período, o mundo viveu um longo ciclo de crescimento econômico e transformações profundas. O modelo dominante era o keynesianismo. O Estado intervia em economia para garantir o pleno emprego, proteger a igualdade social e promover crescimento por meio de políticas físicas e do fortalecimento do estado de bem-estar social. Esse arranjo gerou estabilidade com índice relativamente baixo de inflação e desemprego, e o movimento sindical foi forte, contribuindo para a distribuição de renda e coesão social. A crise dos anos 1970. O fim do padrão ouro, 1971. Os Estados Unidos surpreenderam a conversibilidade direta do dólar em ouro, destabilizando o sistema financeiro global. O choque do petróleo, 1973 e 1979. Esse conflito aconteceu no Oriente Médio, levando a OPEP a encarecer muito os barris de petróleo, aumentando os custos de produção no Oriente. Também aconteceu a extradivação, ela surgiu inédito e teve uma inflação muito alta, invadindo as soluções quenianas tradicionais. Já a ascensão neoliberal tem como ideologia economistas das escolas de Chicago e austríaca. Ganharam espaço defendendo o livre mercado e a redução do papel do Estado. Aplicações políticas, impedindo no início dos anos 80 por governos conservadores, destacando-se Margaret Honnold. Os pilares e a expansão do neoliberalismo têm como medidas principais cortes de gastos públicos, a privatização estatais, flexibilização de leis trabalhistas e abertura comercial. Bom, depois de toda essa apresentação referente ao neoliberalismo do século XX pelo texto da Milena Barros, nós chegamos à seguinte conclusão: as consequências e a realidade atual, pela visão da Milena. O impacto social. O modelo resultou no aumento acentuado das desigualdades, concentração de renda, precarização das relações de trabalho. Sucesso ideológico. O neoliberalismo foi exitoso ao disseminar a ideia de que não há alternativas aos seus princípios, tornando-se uma força hegemônica. Capitalismo transmutado, com o uso de tecnologias de informação e comunicação. A ideologia se adaptou, mas continuou gerando empobrecimento e o que alguns autores chamam de economia do absurdo.